Numa pequena cidade do interior, onde as pessoas se conheciam pelo nome e o tempo parecia correr mais devagar, vivia uma jovem chamada Clara. Com seus 17 anos, ela tinha um jeito quieto, observador. Sempre preferiu o som dos pássaros ao barulho de conversas fúteis. Enquanto outros adolescentes se distraíam com redes sociais ou saídas nos fins de semana, Clara encontrava paz ao caminhar pelos campos, ouvindo o vento tocar as folhas e sentindo a companhia silenciosa dos animais. Antes de continuar, já deixa seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais o nosso trabalho e permite que mais pessoas recebam histórias emocionantes como essa. Em um desses passeios, Clara viu algo que mudaria sua vida para sempre. À beira de uma estrada de terra, deitado sobre o barro, jazia um cavalo. Seu corpo estava magro, quase esquelético. As costelas saltavam sob a pele manchada de lama seca. Um olhar sem brilho, cansado, mas com uma centelha apagada de dignidade, ainda brilhava em seus olhos. Estava machucado, com feridas nas pernas e marcas de maus tratos visíveis. Algumas pessoas passavam e apenas desviavam o olhar. É um animal sem conserto, diziam. Outros murmuravam que era selvagem, imprevisível. Até os fazendeiros da região, acostumados com cavalos de todo tipo, se recusavam a chegar perto. Mas Clara não desviou o olhar. Com um movimento calmo, ela se aproximou, estendeu a mão e esperou. O cavalo não a mordeu, não se afastou, apenas observou. Naquela tarde, Clara fez algo que chocou toda a cidade. Pediu ajuda para colocá-lo em uma carroça velha e o levou para casa. As reações foram imediatas: risos, piadas, olhares de desprezo. Ela enlouqueceu, diziam uns. Vai acabar machucada, afirmavam outros. Por que perder tempo com um bicho desses? E murmuravam com superioridade, mas Clara não ligou. Ela não sabia explicar exatamente o porquê, mas algo dentro dela dizia que aquele cavalo precisava dela, e talvez ela também precisasse dele. E foi assim que tudo começou. Um ato de coragem motivado por empatia, que transformaria não apenas duas vidas, mas uma comunidade inteira. Mas Clara ainda não fazia ideia do quanto essa decisão mudaria tudo ao seu redor. Os primeiros dias foram os mais difíceis. O cavalo, que Clara passou a chamar de Astro, não comia direito. Tinha medo de qualquer aproximação brusca e tremia ao ouvir passos mais altos ou o som de vozes masculinas. Era como se cada memória de dor e abandono ainda vivesse ali, viva em sua pele marcada e seus olhos desconfiados. Clara, no entanto, mantinha-se firme. Todos os dias, antes mesmo do sol nascer, ela já estava ao lado dele. Trazia comida, limpava suas feridas e falava baixinho, tentando aos poucos quebrar o muro invisível entre eles. Mas se dentro do pequeno celeiro havia paciência e esperança, do lado de fora o clima era bem diferente. Os vizinhos vinham até a cerca apenas para observar, cochichando entre si. Alguns passavam de carro e buzinavam, zombando. Nas redes sociais da cidade, pequenos comentários começavam a surgir. A menina que quer salvar um cavalo inútil. Mais fácil ensinar um porco a voar. Vai acabar internada ou pior. Até mesmo familiares começaram a questionar. Clara, por que não pega outro? Um potro saudável, fácil de treinar. Esse aí já era, dizia seu tio que criava cavalos de competição. Mas Clara respondia sempre da mesma forma. Ele ainda não desistiu. E eu também não. Na escola, a situação também não era melhor. Colegas riam e faziam piadas. E aí, já te chutou hoje? Ou, quando for enterrar, me chama para ver. Aquela crueldade, disfarçada de humor, machucava mais do que qualquer ferida em Astro. Mas Clara, apesar de jovem, tinha uma força que ninguém esperava. Ela carregava um tipo raro de fé, não em milagres, mas na transformação que nasce da constância e do cuidado.
Curiosamente, quanto mais zombavam dela, mais firme ela ficava. E isso começou a incomodar. Algumas pessoas da cidade, acostumadas a serem ouvidas e obedecidas, começaram a se perguntar: o que ela vê nesse animal? Por que essa menina não desiste? E foi aí que, sem perceber, Clara começou a mudar algo maior. O que antes era apenas escárnio, começou a se tornar curiosidade. Será que ela consegue? E se esse cavalo melhorar mesmo? Será que existe algo que nós não estamos vendo? Mas ainda era cedo para respostas, e Clara sabia que a jornada estava apenas começando. Mas o que viria a seguir surpreenderia até quem torcia contra. Todos os dias, Clara acordava antes do sol, mesmo quando o frio cortava o ar e o orvalho cobria o campo com um véu prateado. Ela já estava lá, ao lado de Astro, munida de esperança e persistência. O cavalo, no entanto, continuava arredio. Qualquer movimento brusco o fazia recuar. Um simples estalar de madeira o deixava inquieto. O trauma que ele carregava não era só físico, era emocional. E curar esse tipo de ferida levava tempo. Clara compreendia isso. Ela não forçava contato. Ficava horas apenas sentada perto dele, lendo em voz alta, contando histórias da infância, falando sobre seu dia. Por vezes, apenas permanecia em silêncio, compartilhando o espaço, respeitando o tempo dele. Pequenos progressos começaram a surgir. Primeiro, Astro deixou que ela se aproximasse sem se afastar. Depois, passou a comer enquanto ela estava por perto. Em uma manhã particularmente fria, ele deu o primeiro passo em sua direção. E Clara chorou. Não foi fácil. Teve dias em que tudo parecia regredir. Astro se assustava do nada, recusava. Comida, relinchava de forma agressiva, como se dissesse: me deixa em paz. Mas Clara não interpretava isso como rejeição. Ela via como medo. E o medo, ela sabia, era combatido com consistência. Enquanto isso, a cidade continuava observando à distância. Algumas pessoas começaram a parar de zombar. Outras ainda achavam que era perda de tempo. Mas algo havia mudado. Agora havia quem torcia por ela. Com o passar das semanas, os pelos de Astro começaram a recuperar o brilho. As feridas cicatrizavam lentamente. Ele ainda mancava, mas já conseguia dar pequenas voltas no pasto. Clara passou a ensinar comandos simples, usando cenouras como incentivo. Ele aprendeu rápido, era inteligente, apenas precisava de alguém que acreditasse nisso. Num fim de tarde, quando o céu tingia-se de tons alaranjados, Clara se aproximou com uma corda simples nas mãos. Parou a 1 metro de distância. Esperou. Astro olhou, hesitou e então, para surpresa dela, abaixou a cabeça e permitiu que a corda fosse colocada. Era o primeiro passo para o que ela sempre sonhou, que ele voltasse a confiar. Foi também nesse momento que o pai de Clara, que nunca se manifestava, apareceu. No portão do celeiro, observou por alguns minutos calado. Depois disse apenas: eu nunca vi um animal mudar desse jeito. Você está fazendo algo especial aqui, filha. Aquelas palavras, curtas e simples, foram o primeiro sinal de que o mundo ao redor também estava começando a mudar. E isso era apenas o começo. Porque quando um coração ferido começa a confiar, novamente, milagres silenciosos começam a acontecer. E os primeiros sinais desse milagre estavam prestes a se tornar visíveis para todos. Meses haviam se passado desde aquele primeiro encontro em que Astro mal conseguia ficar de pé e sequer permitia um toque. Agora ele trotava no campo com leveza. O olhar antes apagado ganhava brilho e até seu relincho parecia carregar uma nova energia. Quase como se dissesse ao mundo: eu estou vivo e não tenho mais medo. A mudança era visível, mas não apenas em Astro.
Clara também estava diferente, mais confiante, mais forte, mais conectada com algo que a maioria das pessoas só percebe tarde demais. O valor do cuidado paciente, da empatia silenciosa, da dedicação que não exige aplausos. As pessoas da cidade, antes zombeteiras, começaram a notar. O que era motivo de piada virou admiração. Um a um, os antigos críticos se aproximaram, curiosos, impressionados. "É o mesmo cavalo?" perguntavam. "Não acredito que é ele. Parece outro bicho." Clara sorria. Sabia que a verdadeira mudança não era só física, era emocional. Era a alma do animal que se reerguera, e isso não se via com os olhos, se sentia com o coração. Em uma manhã de domingo, o dono do Harrah's mais renomado da região, que antes dissera que Astro era inservível, apareceu no portão com um sorriso sem graça. Ele trazia um convite. "Estamos organizando uma apresentação de recuperação e adestramento. Quer trazer o Astro? Acho que seria inspirador." Clara hesitou. Não queria expor Astro a julgamentos novamente, mas ao olhar para o cavalo, firme ao seu lado, percebeu que ele estava pronto. E talvez o mundo também. Naquela apresentação, Astro não fez acrobacias, nem corridas espetaculares, mas caminhou com tranquilidade, respondeu aos comandos de Clara, aproximou-se do público com delicadeza e, ao final, permitiu que uma criança o acariciasse na cabeça. O silêncio que se seguiu foi quebrado por palmas espontâneas. Não. Eram palmas pela performance, eram por algo maior, pela superação, pela conexão entre uma menina e um animal que todos haviam descartado. Depois disso, vieram as matérias no jornal local, os vídeos no celular dos visitantes que viralizaram, na internet os convites para entrevistas. Mas para Clara, nada disso importava tanto quanto uma cena específica. Ao final do evento, quando todos já estavam indo embora, ela se sentou no campo ao lado de Astro e ele, deitado ao seu lado, repousou a cabeça no colo dela. Era como se dissesse: "Obrigado por não desistir." Aquela imagem simples e poderosa capturava tudo o que haviam vivido. E mais do que isso, mostrava que quando alguém acredita no impossível, o impossível aprende a acreditar também. Mas o reconhecimento que estava por vir era algo que ninguém esperava. O vídeo da apresentação de Astro, gravado por um visitante com o celular, ganhou as redes sociais em velocidade impressionante. Em poucos dias, milhares de pessoas já haviam se emocionado com a história do cavalo rejeitado, que, graças ao amor de uma garota, voltou a confiar no ser humano. Os comentários eram uma chuva de apoio, carinho e incredulidade. "Isso é um milagre. Chorei vendo isso. Precisamos de mais pessoas como Clara no mundo", diziam. Clara, tímida como sempre, não se deixava levar pela fama repentina. Para ela, o reconhecimento mais valioso não vinha da internet, vinha dos olhos de Astro, agora serenos e confiantes, e das manhãs tranquilas em que ele relinchava suavemente quando a via chegar. Mas o mundo lá fora não parava. Uma ONG internacional de proteção animal entrou em contato, querendo conhecer Clara e Astro pessoalmente. Eles queriam usar a história como exemplo de recuperação, cuidado e reabilitação. "Vocês são a prova viva de que o afeto transforma", disseram na ligação. Pouco depois, uma equipe desembarcou na cidade para filmar um pequeno documentário. O projeto ganhou destaque em um canal de televisão nacional. Pela primeira vez, Clara falou diante de câmeras, com sua voz suave, mas firme. Contou cada detalhe, do dia em que viu Astro pela primeira vez, até o momento em que ele aceitou o primeiro toque sem medo. E ao seu lado, como sempre, estava ele. Agora majestoso, altivo, como se soubesse que sua história estava inspirando milhares.
O documentário emocionou o país. Em escolas, professores exibiam o vídeo como lição de empatia. Em centros de reabilitação, terapeutas mostravam como paciência e confiança podem reconstruir até os corações mais partidos. Crianças começaram a escrever cartas para Clara, dizendo que também queriam ajudar animais. Uma delas dizia: "Você me ensinou que até o que parece impossível pode se transformar com amor." O ponto alto veio quando Clara recebeu uma carta oficial da prefeitura local. Um convite para comparecer a uma cerimônia. No evento, ela seria homenageada como cidadã de coração nobre. Um título simbólico, mas cheio de significado. Durante a cerimônia, enquanto as pessoas a aplaudiam de pé, Clara manteve os olhos fixos no fundo da praça, onde Astro observava tudo com calma. E naquele momento, ela entendeu algo poderoso. Todo o esforço, toda a dor, toda a luta silenciosa, tudo havia valido a pena. Porque não era só sobre ela, nem só sobre Astro. Era sobre a mensagem que os dois deixavam para o mundo, que o amor verdadeiro não precisa de plateia, ele apenas precisa existir. E quando existe, transforma tudo ao redor. Mas talvez o mais poderoso de tudo fosse a lição silenciosa que ficaria para sempre. O tempo passou. A fama do vídeo se dissolveu, como todas as ondas da internet. Os jornalistas pararam de ligar, as homenagens cessaram e os holofotes foram apagados. Mas, para Clara e Astro, a vida nunca foi sobre flashes ou manchetes. Era sobre rotina, sobre manhãs tranquilas no campo, sobre os pequenos gestos que se tornaram parte da história deles. E foi nesse silêncio, longe das câmeras, que a lição mais profunda emergiu. Astro, o cavalo que um dia fora zombado, rejeitado e considerado inútil, tornara-se símbolo de algo muito maior do que sua recuperação física. Ele representava tudo aquilo que é descartado pelo mundo, mas que, com cuidado, pode florescer. Tornou-se um animal de terapia, ajudando crianças com dificuldades emocionais a se abrirem para o mundo, muitas vezes apenas ficando ao lado delas em silêncio, como só quem já sofreu sabe fazer. Clara, por sua vez, continuou cuidando de outros animais rejeitados. Não era raro ver outro cão faminto em sua varanda ou um gato assustado escondido no celeiro. E sempre que alguém a questionava: "Por que você faz isso?", ela sorria e dizia: "Porque alguém um dia me ensinou que todos merecem uma segunda chance." Essa filosofia começou a se espalhar pela comunidade. Pessoas que antes riam, agora também se envolviam. O senhor da mercearia passou a doar ração. Uma professora doava livros infantis com histórias de superação animal. E jovens que antes zombavam agora pediam para visitar a fazenda e ajudar nos cuidados. Astro já não precisava mais provar nada. Mas, curiosamente, era ele quem ensinava todos os dias, com sua presença imponente e serena, o que significava resiliência. Sua cicatriz ainda estava ali, visível sob a pelagem, mas agora era símbolo de força, não de fraqueza. E talvez essa tenha sido a maior lição que Clara aprendeu e compartilhou com o mundo. Que aquilo que nos fere também pode nos moldar. Que as risadas dos outros não definem nosso valor. Que não é preciso ser perfeito para ser especial. A história dela e de Astro não foi feita de milagres, mas de escolhas. Escolhas pequenas, diárias, persistentes. Escolhas de quem mesmo, ouvindo risos e críticas, escolheu o caminho do amor. E por isso, ninguém ria mais. Na verdade, muitos agora se emocionavam, se inspiravam. E, mais importante, começavam a agir de forma diferente. Porque quando uma pessoa tem coragem de amar o que foi abandonado, ela não muda só uma vida. Ela muda o mundo ao redor. E a mensagem deles ainda ecoa no coração de quem ouviu. A história de Clara e Astro é mais do que uma narrativa bonita.
sobre uma garota e seu cavalo. É um lembrete poderoso de que mesmo em um mundo apressado, cínico e muitas vezes indiferente, ainda há espaço para empatia, compaixão e coragem. Muitos riram quando ela decidiu levar aquele cavalo magro, assustado e hostil para casa. Riram da ingenuidade, da esperança, do que parecia ser uma escolha absurda. Mas agora, ninguém ri mais. Porque hoje eles entendem que foi ali, naquele gesto desacreditado, que nasceu uma transformação. Quantas vezes na vida também somos julgados por acreditar demais, por tentar o impossível, por estender a mão a quem todos viraram as costas? Se há algo que essa história nos ensina, é que vale a pena seguir o coração. Vale a pena acreditar na recuperação, na segunda chance, na força silenciosa do amor verdadeiro. E se você chegou até aqui, é porque também carrega dentro de si esse tipo de sensibilidade rara. Por isso, eu te convido a continuar nessa jornada com a gente. Inscreva-se no canal Histórias de Coragem e Amor Animal. Ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de inspiração hoje. E se você quer ver outra história tocante sobre uma amizade improvável, assista esse vídeo. Ele salvou um filhote de leão. Anos depois, o reencontro deixou todos arrepiados. Clique agora mesmo no vídeo que está aparecendo aqui na tela. É uma daquelas histórias que marcam a alma, porque no final, somos todos como astro. Só precisamos de alguém que veja o nosso valor antes que o mundo veja.